Olá, eu me chamo Alexandra Araújo Monteiro. Primeiramente, quero cumprimentar a banca avaliadora deste trabalho, que tem como título Voz em Jovens em Carrossel, Ativismo e Consciência Social no Instagram, orientado pela professora Letícia de Leon Carriconde. Como eixo temático ou norteador, nós temos o ensino de línguas e tecnologias e como público-alvo são estudantes do ensino médio. E propomos desenvolver a habilidade da BNCC, que é analisar, interpretar e utilizar recursos expressivos dos multiletramentos e das linguagens digital, audiovisual e midiática, com o objetivo de participar de práticas comunicativas em ambientes digitais, considerando a produção crítica e ética de informação. Pensando nisso, temos o primeiro questionamento do nosso trabalho. Que tal conversarmos sobre literatura e a sua relação com as redes sociais? A partir disso, temos como objetivos de aprendizagem estimular a leitura crítica e criativa de textos literários, utilizando a funcionalidade do Instagram como recurso pedagógico. Nós temos ainda relacionar obras literárias e contexto sociocultural atual, explorando a linguagem digital, e promover o protagonismo estudantil por meio de produções de conteúdos literários, como posts, stories, reels, e desenvolvendo a autoria e a expressão. Como habilidade, nós temos analisar criticamente as diferentes linguagens, seus usos no discurso, considerando os contextos de produção e recepção, examinar as obras de diferentes gêneros, épocas e culturas a partir de temas, estruturas e personagens em enredo, e entender criticamente as diferentes linguagens e seus usos nos discursos, considerando a circulação nas redes sociais. Pensando nisso, o nosso trabalho ele se distribui em 3 módulos. No primeiro módulo, intitulado O que é um carrossel, no Instagram, os alunos vão entender o que são redes sociais, o que é o Instagram e, sobretudo, o que é um carrossel. Então, nós vamos apresentar o carrossel como um gênero digital, inserindo em práticas sociais reais, o que possibilita a ampliação da compreensão sobre a linguagem. No segundo módulo, que é escolhendo a pauta que nos afeta, os alunos vão entender o que é a literatura e, sobretudo, quem é a Conceição Evaristo, a autora trabalhada nesse trabalho. Então, nós vamos pensar a valorização da linguagem como uma forma de expressão também identitária e social, e reconhecendo também as experiências do próprio aluno. E no terceiro módulo roteirizando um carrossel, os alunos colocarão em prática, e vão produzir o seu próprio material, que é uma bio ou um carrossel. E esse processo vai estimular a autoria dos alunos e a produção crítica também desses alunos. No módulo 1, o que é um carrossel, no Instagram, a princípio, nós temos um processo de gamificação, na qual os alunos apontam qual as redes sociais eles mais utilizam. Depois, eu trago essa ideia de quais são as redes sociais mais utilizadas no contexto mundial. E também eu mostro como as redes sociais fazem parte do nosso cotidiano, impactam todas as áreas das nossas vidas. Logo em seguida, eu conduzo aos alunos para pensar o conceito de redes sociais. Então, eu recorro à Diana 2025, que ela fala o seu conceito, os diferentes tipos de redes, e fala também que cada uma possui o seu propósito, então eu disponibilizo um link também. Depois eu trago essa ideia, para que servem as redes sociais? Então, os alunos também têm a possibilidade de clicar no ícone e entender um pouco mais sobre as funcionalidades das redes sociais, e logo após eu trago o conceito de Instagram, como uma rede social e uma ferramenta poderosa dentro dessas plataformas, E aí eu trago o link também para que os alunos ampliem o seu conhecimento sobre o Instagram. Logo em seguida, após entender sobre o Instagram, nós trazemos essa funcionalidade que é o carrossel, que é essa publicação que permite múltiplas fotos em um vídeo, possibilitando uma experiência única através de uma apresentação como uma galeria e também um slide. Então, no segundo módulo, escolhendo a pauta que nos afeta, nós trazemos essa ideia de pensar a literatura, sobretudo, dentro da plataforma digital que é o Instagram. Então, no primeiro momento, eu trago uma possível definição do que é literatura, então eu questiono os alunos, você sabe o que é literatura, então no card eles terão acesso a essas informações. Logo em seguida, como uma tentativa de ampliar esse conceito, eu disponibilizo um link, Literatura com Alencar, para que eles ampliem essa ideia da própria literatura. E em seguida eu trago essa ideia de quem é a Conceição Evaristo, a autora que será trabalhada neste material. Então, para que os alunos façam esse processo de conhecer e ampliar o conhecimento sobre a autora, eu trago um vídeo feito por ela mesma, na qual ela fala sobre si, também fala sobre o seu processo de escrita e, sobretudo, o conceito cunhado por ela, que é de escrevivência. Logo em seguida, eu explico o que é esse conceito, já comentado anteriormente nesse vídeo, e eu mostro também como esse conceito da escrevivência atravessa todas as suas obras. Então, eu destaco aqui algumas delas. E depois eu trago essa ideia
dos livros de contos, né, Submissas, Lágrimas de Mulheres, que trazem a história de 13 mulheres negras que passam por violência, por discriminação, mas que ao mesmo tempo elas resistem e superam, sobretudo, as adversidades. Logo após eu comento sobre os temas abordados, como violência doméstica, estupro, machismo, enfim, e aí eu proponho uma revisão na qual os alunos, através desse processo de gamificação, vão responder sobre verdadeiro ou falso, sobre as redes sociais, sobre o Instagram, sobre também a ideia do carrossel, e também eu peço para que eles pontuem, né, qual é o nome do conceito criado pela própria Conceição Evaristo. Depois eu parabenizo os alunos pelas escolhas feitas e também conduzo os alunos para conhecer o Instagram da própria autora, né? Então, como ela organiza os seus stories, né, os seus reels e o seu próprio feed e a sua própria bio. Então, logo após, eu destaco, né, uma publicação específica na qual traz essa ideia de um evento literário, na qual ela convida, né, esses usuários dessa plataforma, através de uma linguagem poética, através do uso de linguagem, ela cria um carrossel, né, fazendo esse convite. Então, aqui está disponível também essa ideia do próprio carrossel e do próprio convite, utilizando imagens e a própria linguagem literária. Então, depois eu retomo o que é a escrevivência, que já foi comentado anteriormente, eu reforço as temáticas, né, já destacadas também a partir da obra Em Submissas, e mostro também como essas temáticas dialogam, sobretudo, com a sociedade, sobretudo nesse contingente, né, afro-brasileiro, né, e sobretudo porque as pessoas afro-brasileiras passam, sobretudo, por situações de racismo. Então, nesse sentido, eu mostro como a obra ela ajuda a escolher uma pauta importante, né, sobre reflexão, e eu destaco, sobretudo, um dos contos, que é o primeiro conto dessa obra, que se chama Aramides Florença, que mostra uma personagem negra, na qual ela vive um relacionamento perfeito, mas que, ao passar do tempo, essa protagonista ela é violentada pelo seu parceiro, né, e ele a violenta sexualmente, né, estuprando dentro desse período puerpério. Então, também coloco uma referência para que os alunos apontem, né, cliquem, na verdade, e saibam o que é o conceito de puerpério. E aí, a partir dessa ideia, do resumo da obra, eu mostro como a Conceição Evaristo, né, através desse conto, representa situações também de várias mulheres que são vítimas, né, de violência doméstica dentro desse contexto do Brasil, e que esse conto ele pode ser pauta, né, para a gente desenvolver o nosso trabalho, que é o carrossel. Então, o terceiro modo, roteirizando um carrossel no Instagram, né, eu peço, né, para que os alunos criem agora uma bio para uma das personagens da própria Conceição Evarista contida no livro Em Submissas, Lágrimas de Mulheres. Tá? Então, nesse sentido, né, eu explico como irá funcionar, né, na qual nós iremos refletir juntos o perfil das duas personagens escolhidas, que é Aramides Florença e Natalina Soledad, e com base nisso, eles vão escrever a própria bio da personagem. Então, eu disponibilizo um link, né, que eles irão baixar o conteúdo, né, da questão da obra, e aí eu coloco para que eles façam a leitura, destacando os principais pontos. Quem é o narrador, de que maneira a protagonista fala de si, ela segue uma linearidade dos acontecimentos ou conta apenas um acontecimento específico, e quais as temáticas que sobressaem quando ela fala sobre si. Então, nesse sentido, eu destaco que não é preciso criar um perfil real, pode ser escrito no seu próprio caderno, visto que o Instagram ele precisa de autorização para menores de 16 anos, então pode ser uma atividade apenas textual. Logo em seguida eu mostro um modelo, né, de perfil de uma bio criada por mim, né, da Aramides Florença, né, então eu trago como exemplo, né, e logo em seguida eu falo também sobre que as imagens, né, elas devem ser utilizadas, então que eles podem utilizar o Google Imagem, né, e pegar dados de algumas imagens que dialoguem com o perfil contido dentro da própria obra e criado por ele mesmo. Aqui eu destaco algumas imagens na qual mostram uma possível representação de quem é a Aramides Florença, mas os alunos terão que fazer as suas próprias escolhas. E eu desejo aos alunos que eles sejam criativos e mostrem quem é o perfil dessa personagem através de palavras e imagem. Como considerações finais, o presente material didático ele foi concedido com o propósito de integrar os multiletramentos, linguagem digital e literatura, promovendo também a participação crítica e ética dos estudantes em ambientes digitais. A escolha desse formato, através do carrossel e dos contos da Conceição Evaristo, estimula a reflexão sobre temas sociais, valorizando as identidades e experiências diversas, e essa proposta ela dialoga, sobretudo, com os princípios da linguística aplicada, ao adotar uma postura crítica e transdisciplinar, ao reconhecer a linguagem como uma prática social, situada e ideologicamente marcada, e ao estimular o letramento crítico, a produção ética de informações e a valorização de vozes historicamente marginalizadas, o material contribui
para a educação linguística comprometida com a transformação social e com a formação de sujeitos críticos e atuantes. Essas são nossas referências e eu agradeço ao FMS pelos conhecimentos adquiridos ao longo dessa jornada. Muito obrigada.